Galera, então vamos voltar aqui, esperar a turma entrar. Já convido ela. E aí, Frank? A Ana tá entrando aí, tudo bem, pessoal? Esperando só a Thaís aceitar aqui ó, o convite. Meu, a internet hoje, não sei, Ribeirão também tá muita chuva, não muita chuva, mas muito relâmpago, tempo fechado, sei lá se a internet tá oscilando por conta disso. E aí, Fer, tudo bem? A galera tá entrando aí. A Thaís, apareceu uma mensagem que a Thaís não está conseguindo participar. Por que será, hein? Ô, Oi, Thaís, e voltei. aí? É, Não, tô ó, aqui. eu não sei o que está acontecendo. A internet hoje não está muito legal. Não tá contribuindo. Mas o engraçado é que assim, eu tô no Wi-Fi e o sinal tá bom aqui. Eu não sei, Então, o enfim. meu Wi-Fi tá bom, eu já desliguei, liguei de novo, não sei. A internet hoje não está muito legal, não. Bom, É enfim. assim. Engraçado que eu e você a gente fala, tá certo, mas parece que para eles estava com delay, não sei por quê. É Então, não sei verdade. se também, não sei se a internet deles também pode estar ruim, entendeu? Pode Pode ser, ser né? também. É. É, Mas vamos tudo é seguir então possível aqui. Parece que eu e você a gente está na falando tecnologia. no mesmo tempo aqui. Pra mim tá ok. Então vamos lá. E aí você estava falando de uma coisa legal, né? Que a pessoa encontrar uma dieta que ela consiga se manter. Porque a Isso. dieta não é uma restrição, né? A pessoa não vai, que vai fazer dieta não é que ela tem que ficar, deixar de comer, ou ficar passando Não. fome, ou se privar das coisas, né? Eu acho que a dieta incorporar um estilo de alimentação que ela se sinta bem, que ela faça aquilo o resto da vida. E que vez ou Isso outra mesmo. escapa um pouco, né? Come um doce aqui, uma bebida a mais ali, mas que no fundo sempre tem 80% do tempo ela está fazendo aquela alimentação base, né? Isso É mesmo. Você isso, é falou mais uma ou menos coisa isso? muito importante. Que é aquilo, o que que funciona? É você conseguir fazer uma mudança no seu padrão alimentar que não seja muito restritivo a ponto de você falar assim, nossa, eu não vejo a hora de terminar essa fase da dieta, porque eu quero voltar a ter paz com a alimentação. Não. O que É, funciona é você fazer mudanças que você consiga levar para o resto da sua vida. Que você já não consiga, exato. depois que você terminar o tratamento, você não consiga voltar a ter o estilo de vida que você tinha antes. Exato. Nossa, isso que você está falando traça um paralelo muito legal com a corrida. Porque eu vejo gente assim, que corre 5, 10, eu falo, não, quero correr uma meia maratona ou maratona. E aquilo é um desgaste tão grande, porque é ruim para a realidade dela, da rotina, às vezes a rotina familiar, rotina social, de trabalho. Então, é um negócio que ela não consegue incorporar muito, aquilo vira um sacrifício, né? Eu falo, não, por tal período eu vou me sacrificar. E a tendência é Sim, depois dessa pessoa abandonar, querer até parar sim. de correr, né? E E com a a dieta, alimentação é a mesma parece que a coisa. dieta é a mesma coisa, né? A É, pessoa se tem muita priva gente que tanto, aí chega. depois desiste. Exatamente. Tem muita gente que chega para fazer o tratamento e fala assim: olha, eu preciso de um resultado rápido. A pessoa chega assim com sangue nos olhos, eu preciso. Aí tem gente que chega até e fala assim: olha, eu quero dar um choque no meu organismo e aí depois eu penso em mudar o estilo de vida. Tipo, tipo, põe o dedo na tomada, toma um choque Ah, e vamos mudar o estilo de vida. é. Brincadeira, lógico. Quando chega a gente, acho que assim, para você, é a mesma sensação que eu tenho, né? Eu falo, "Ih, isso daí vai ficar pouco tempo." É Porque porque não tem é, adesão, né? é, essa motivação muito intensa no começo é algo assim, bem emotivo, né? A pessoa está extremamente sensibilizada de conseguir aquilo rápido. Só que não É, se mantém, porque na verdade os resultados não são rápidos assim, né?
Para você Não. emagrecer, você não consegue emagrecer. Bom, até consegue. Eu já vi gente que emagrece muito em um mês. Aí ganha tudo de novo no mês seguinte, né? Então, aí, assim, a gente pode até falar um pouco sobre isso, porque existe uma diferença entre emagrecer e perder peso, Hum, né? Assim, é totalmente diferente. A pessoa que perde peso muito rápido, dificilmente ela emagreceu. Ela ficou mais leve na balança. Ok, certo. isso acontece. Mas por quê? A custas de perder massa muscular e água. Então a pessoa fica mais desidratada, perde massa Ah, muscular, mas não emagrece de verdade, porque emagrecer é perder gordura. E você não entendi. perde gordura rapidamente, né? Perde Porque para peso, você. mas a gordura fica. Porque se perdeu peso de água e Exatamente. músculo, são coisas que deveriam continuar. E o que devia perder, Exatamente. continua. Isso mesmo, isso mesmo. Aí a pessoa fica mais leve, mas ela não fica mais magra. E aí o que que Aham. acontece? O organismo, ele luta contra a perda de peso, né? Assim, nós fomos biologicamente planejados para estocar gordura, para a gente se manter vivo, né? E Uhum, ter uhum. reserva energética para os períodos de escassez. E ele luta para manter essa homeostase, né? Esse padrão que ele está acostumado. Então, se você perde peso muito rápido, você vai perder essa massa muscular e para você vai recuperar. E quando você recupera esse peso, você não vai recuperar massa muscular, você vai recuperar em gordura. Então, se E você você está perdeu falando uma 10 coisa quilos muito interessante, né? rápido, você Hum. vai ganhar 10 quilos de gordura. Então, você vai ficar É. no final mais gordo do que você estava antes. É. E talvez o corpo vai segurar a gordura até mesmo como um processo de defesa. De recompensa, Ela, exatamente. né? Não, assim, desse processo de perder água e músculo, De se às vezes ele proteger, né? guarda a gordura e fala, meu, estoca energia porque alguma coisa está acontecendo que a gente não É, sabe o que é ainda. E a gordura exatamente. fica. Por isso É. que Efeito sanfona. essas metas a curto prazo, muito intensa, quero perder muito peso rápido, tem esse efeito sanfona, né? Perde, ganha, Exato. ganha e E isso é fica muito nessa. prejudicial para o organismo, né? Porque o efeito sanfona, assim, o que que acontece? A pessoa perde. E aí o organismo ele fica mais eficiente. Ele gasta, ele faz o mesmo trabalho Hum. gastando menos energia. E ao mesmo tempo aumenta a fome. Então por isso que a pessoa recupera esse Ah, peso perdido entendi. muito rápido. Dá Então mais ele fome e ele gasta menos energia ainda. isso É um mesmo. metabolismo mais baixo. Muita gente reclama, meu metabolismo é baixo, né? É, Às é. vezes também eles acham que o metabolismo é baixo, né? Porque eu como tão pouco. E por que que algumas pessoas falam assim, eu como tão pouco e não perco peso? O que que pode estar errado e qual que seria a estratégia para essas pessoas? Que eu vejo muito, né? Tem gente que fala, mas Justamente eu por como tão isso. pouquinho, por que que eu não consigo Justamente por perder isso, peso? porque tem muita gente que pensa que para perder peso tem que fechar a boca. Só que na verdade não é bem assim, né? Porque se você para de comer, o seu organismo entende que você está sendo privado de alimento. Nossa, não está recebendo energia aqui, vamos gastar menos. Então ele vai ficando mais eficiente, ele vai gastando menos energia para fazer o mesmo trabalho e vai desacelerando o metabolismo. Então o gasto energético Uhum. fica mais baixo. Então, com isso, é lógico que a pessoa não vai perder peso, né? Sim, perfeito. Faz todo sentido, né? E E o que você quando está perde falando, massa muscular, isso também desacelera o metabolismo. que é Então, assim, o maior consumidor de energia é o músculo mesmo, né? é o músculo, exatamente. É. E aí tem um problema que eu vejo também, que muita gente quer correr e não quer fortalecer, porque ele só tem o interesse de perder, como se fizesse musculação, ele ia virar fisiculturista, né? Então a pessoa, menina tem muito disso, né? Tem De muito esse achar que mito, se né? levantar peso vai ficar muito forte, vai ficar musculosa. Então aí fala assim, não, eu vou correr porque eu só quero afinar, né? A conversa é essa, eu vou correr porque eu só quero afinar. Não vou... E aí começa a ter o metabolismo mais baixo, porque perde massa muscular e começa a atrapalhar a corrida, porque sem músculo também o que Aumenta a movimenta lesão. aumenta a lesão. O que faz movimentar e prevenir lesão é justamente um músculo forte, né? Exato. E aí entra nesse erro, né? De buscar só exercício aeróbio, não faz exercício de força e entra nesse modo econômico, né? É um modo É. que gasta pouca energia e atrapalha todo esse processo de emagrecimento, né? É. E aí tem também a questão da qualidade, né? Porque se a gente olha só para macronutrientes, que são carboidratos, proteínas e lipídios, que são os que fornecem energia,
a gente pensa no balanço energético, o que é importante. Mas tem também os micronutrientes e tem outros compostos que Uhum. são importantes nos alimentos que podem favorecer a performance nos treinos ou não, né? Então, assim, dependendo da qualidade da sua alimentação, você pode ter uma recuperação melhor da sua sessão de treino. Então, de repente, aquele treino mais intenso, aquele treino de quinta-feira, quando chega a planilha, a gente fala, nossa, meu último dia de vida, Os treinos de quinta são né? os piores, né? Nossa, acho que O de serve para terça é todo mundo, puxado, achei mas que fosse acaba só para rápido. mim. Mas então, você está falando Geralmente eu uma amo. coisa que é interessante também, porque a galera que quer rendimento, às vezes eles ficam focados em suplementação, por exemplo, que vai dar um aporte, por exemplo, de muita proteína. Mas tem outros Sim, micronutrientes, vitaminas, enfim. Você que é especialista nisso, você vai falar melhor agora. Que está relacionado com aquela tal da densidade nutricional, né? O quanto de nutriente que tem numa fração de alimento que a gente come. Porque às vezes a pessoa quer melhorar o rendimento, mas ela não conhece quais são os alimentos que mais trazem nutrientes para ela, e aí ela às vezes faz uma escolha de comer, bom, já que eu treinei, agora eu posso comer um lanche, né? Eu adoro lanche, hein? Não fala mal do lanche, eu não. também. Então, assim, mas é porque. E aí, poxa, mas será que pós-treino deveria ter uma alimentação mais rica de nutriente, né? Assim, com legumes. O que que você pode falar desse tipo de densidade nutricional, desses micronutrientes? Por Ah, exemplo, o eu que que adoro falar sobre interfere na. isso. Ah, legal, então você pode falar. O que que interfere nessa recuperação, né? Porque tudo isso vai refletir. Se melhorar a recuperação, a pessoa consegue treinar mais cedo ou consegue Sim. treinar mais forte a próxima sessão. E aí a alimentação é importante, né? Muito, muito importante, muito importante. Porque assim, se a gente, igual você falou, se a gente pensa só, não, vou preciso tomar um whey, que né, whey é o básico, todo mundo quer tomar whey. Preciso tomar whey porque eu preciso aumentar a proteína. Ok, não vou discordar. Muitas vezes é necessário, muitas vezes não, mas pode entrar ali numa alimentação, na dieta, ok. Mas se a gente pensa que o metabolismo oxidativo, que é o principal substrato para esportes de endurance, que é o caso da corrida, né? A gente depende de vários micronutrientes para que ele aconteça na, na melhor forma possível. Então, a gente depende de magnésio, algumas vitaminas do complexo B, a gente depende de uma série de micronutrientes que são importantes para o fornecimento da energia, por exemplo. E se a gente tem um desequilíbrio de micronutrientes, a gente entra em fadiga mais rápido e a gente não tem o desempenho ou a performance que a gente poderia ter no treino se a gente tivesse com a nutrição adequada. Né? É, E para os treinos mais intensos também, que usa outra via de fonte energética, mas também tem os micronutrientes que são importantes, né? Enfim, a gente tem que estar bem nutrido. Estar nutrido não é só estar dentro do peso exato, adequado. exatamente. Porque é uma confusão que as pessoas têm, né? Se ela está no É, peso, fala, não, eu estou bem, estou no meu peso, mas muita gente está desnutrida, né? Nessa situação de estar no peso, mas deficiência de nutrientes, ou desnutrido, na verdade, é falta de nutriente, não é isso? De ter, isso, com né, de certeza. faltar nutrientes importantes para a saúde dela, não dela estar acima ou abaixo do peso. Essa não é a definição de desnutrição. A Sim, pessoa sim, pode, com inclusive, certeza. estar com sobrepeso e estar desnutrida, né? Sim, existe muito isso, muito. E Ah, aí, quando a gente pensa também em recuperação do treino, a gente sabe que o treino gera um estresse no metabolismo e gera uma uhum. inflamação Muito alto, local né? ali naquele Inclusive. treino, né, naquele, principalmente, enfim. A gente consegue, com a alimentação, favorecer essa recuperação, ter uma recuperação mais rápida, para você poder chegar na sua próxima sessão de treino recuperado e pronto para outra. Sem aquela dor, sabe, Exato, intensa que ficou exato. da última sessão. Então, a alimentação ela pode ou te ajudar ou te atrapalhar. E o contrário também é verdadeiro. Então, se você pensa que uma alimentação com baixa densidade nutricional, rica em gorduras saturadas, por exemplo, é pró-inflamatório. Se você tem um Uhum. hábito de colocar muito sal na sua alimentação, também é pró-inflamatório. Então, ao invés de você
ter uma recuperação mais rápida, você vai ter uma recuperação mais lenta. E isso esse pode pró-inflamatório, influenciar. esse pró-inflamatório significa que a inflamação que ela gera no treino, quando ela corre, ela sente aquela dorzinha, aquele resquício de dor, né? Pós-treino, o alimento pode ajudar a manter esse resquício de dor, né? A própria alimentação pode causar inflamação, não a mesma, Uhum. mas uma inflamação parecida com a do exercício pode vir da comida, não é isso? Isso mesmo, isso mesmo. Óleo vegetal, né? Esse tipo de alimentação com muito óleo vegetal, que é pró-inflamatório. E eu vejo muita Principalmente os gente patinando nisso. ultraprocessados, né? É. Pessoas que consomem muitos alimentos ultraprocessados, que são aqueles prontos, que normalmente todo mundo quer tudo mais prático possível. E aí, normalmente pega a comida, sei lá, compra lasanha congelada e deixa. Eu não estou falando nada contra os alimentos em si, eu estou falando mais da frequência e do hábito. Sim, sim. Né? Um consumo pontual, tá tudo bem. Exato. O problema é quando isso vira uma frequência. 80% do tempo estando na base de uma boa alimentação e fugindo, não tem problema. Mas tem gente que os 80% come coisa industrializada, né? Os ultraprocessados que você falou. Uma vez eu ouvi um cara falando, né, que ele perdeu um monte de peso e tal, e aí ele falando que depois que ele não se preocupa com a alimentação, desde que nasça da terra ou seja bicho, né? Assim, tem gente que não gosta de carne, enfim, tem uma discussão até espiritual em cima de carne vermelha e tal. Bem ampla, né? Mas vamos falar assim, são comidas naturais, né? Ele falou, então tudo que tem embalagem eu parei de comer como o que tem na terra, o que nasce da terra ou o que anda em cima da terra. Eu acho muito que complicado tá a gente generalizar, né? Sim, porque hoje em dia... Total, né? Total. Para não cair naquele problema. A gente não consegue plantar, morar numa fazenda, eu ter a minha vaquinha, tirar o leite, as minhas galinhas para comer os ovos, enfim. A gente não consegue isso. Eu não consigo no meu apartamento ter esse estilo de vida. Mas o que ele quis dizer é falar assim, de parar de comprar a lasanha pronta, por exemplo, que você citou, né? De comprar comida industrializada mesmo, né? Assim, que vem... não toda comida industrializada, mas a gente come, por exemplo, pessoas que comem bolachinha, ou tem uma coisa assim que tem muito alimento fit hoje em dia, né? Escreveu fit, a pessoa come achando que é bom, né? E aí, nossa! O que você pode falar? Eu falo que a indústria, o fit, o marketing é muito bem feito, né? E induz a gente a acreditar que aquele alimento, porque está com apelo de saudável, de fato saudável. E muitas vezes não é, né? Muitas vezes tem 2, 3 tipos de açúcar que a gente não está identificando. E às vezes até em alimento salgado tem bastante açúcar, né? Então, assim, são muitas coisas que a gente tem que levar em consideração, principalmente quando a gente pensa em emagrecimento, né? Porque muitas vezes até você vai no supermercado e compra um pão integral. Ok, mas quando você vai ler o rótulo daquele produto, às vezes tem tanto açúcar, tem tantos aditivos químicos que, por mais que ele tenha farinha integral, por mais que tenha alguns grãos, o tempo de saciedade que aquele alimento vai me proporcionar não condiz com o meu objetivo. Engraçado que você está falando. A minha mãe acho que está na live aqui. Uma vez ela me contou que ela foi na padaria aqui perto de casa e o padeiro, ela foi pedir o pão integral. O padeiro falou, se soubesse, o que eu tenho que pôr de aditivo químico aí para esse pão integral virar pão integral? Se você soubesse, você ia preferir o pão normal. Pega o pão normal que é melhor do que esse. Pura verdade. Porque parece que ele explicou que acho que não dá liga o negócio do pão integral ali não e ele fica não fica palatável, bom, né? E aí não fica vende. misturando coisa, né? Aí para ele ficar palatável tem que pôr mais gordura, mais açúcar, porque senão não... apareceu ali. Não, e aí essa história do fit, né? Que o pão integral parece ser mais saudável, mas na verdade ele não é, né? Ele tem um nome integral, mas não é mais saudável, né? Não, também não vamos generalizar, mas muitas vezes é o exemplo de coisas que têm o apelo de serem saudáveis e na verdade não são saudáveis, né? Nossa, tem muitas. Uma vez eu escutei, não sei se isso tem fundamento, escutei um atleta olímpico ele falando que, até agora para a galera que gosta de performance, ele era saltador em distância e ele falou que ele melhorou muito a qualidade
dos treinos dele, porque ele conseguia fazer 2 treinos de alta intensidade na semana, e que desde então que ele mudou essa dieta, ele conseguia fazer 3 treinos de alta intensidade na semana, e isso interferiu nos resultados olímpicos dele. Que ele tirou o trigo da alimentação dele, né? Aí eu já falei com outros nutricionistas, parece que esse negócio é meio controverso, né? De não... parece que para uns faz diferença, para outros não. O que você... Porque assim, se isso realmente interferir ou fizer algum sentido, vai interferir na recuperação e no rendimento do corredor. Você acha que isso tem fundamento ou, de repente, esse nutricionista falou o seguinte, na hora que ele tirou esse alimento, provavelmente ele começou a comer outras coisas boas também que interferiram. Então, será que é uma somatória de coisas ou tem a ver essa história do trigo? Olha, eu como conduta, evito fazer restrições alimentares que não sejam estritamente necessárias. Porque toda restrição gera uma compulsão. Então, se eu falar para você, olha, você não vai mais comer nada que tenha trigo, você vai ficar obcecado por qualquer alimento que tenha trigo. Você vai pensar, nossa, nunca mais na minha vida eu vou comer um pão, nunca mais vou comer um bolo, uma panqueca, ou seja lá o que for, feito com trigo. Ou então até mesmo um tabule, que é trigo. Né? Então, assim, tem várias formas da gente comer o alimento. Agora, tem também as questões, as individualidades, né? Então, tem gente que tem intolerância ao glúten, por exemplo, que contém no trigo. Então, essa pessoa vai se beneficiar da exclusão desse alimento. É um caso. Tem pessoas que têm doenças inflamatórias intestinais, que aí sim precisam fazer algumas restrições. Essa pessoa também vai se beneficiar dessa exclusão. Né? Mas entra na individualidade, não existe infelizmente, né? Eu adoraria ter uma resposta que atendesse todo mundo, mas não existe A uma bala de receita de prata, bolo. né? Nossa, a pergunta do milhão, né? É, Todo é. mundo quer. Mas Mas infelizmente não existe uma receita de bolo. para ele pode ter feito bem mesmo, né? Mas para outros Sim, talvez não, né? sim, Assim, não vai estar sim. esse mesmo Aí efeito, né? agora se você pensa também numa pessoa que só Ah, consome legal. alimentos à base de trigo, ela já não tem, ela tem uma alimentação monótona. E a monotonia do tipo do alimento que a pessoa tem na rotina alimentar, ela acaba limitando os nutrientes que a pessoa ingere. Então, se a pessoa consome muito alimento de trigo, assim, com base no trigo, ela vai deixar de consumir outros alimentos. E isso acaba Entendi. influenciando negativamente também, né? Então, assim, Entendi. Porque a ela deixa de gente. comer coisas com densidade nutricional boas, né? Então, tá, entendi. É, Os micronutrientes. Ah, é o famoso colorido, né? Comer colorido. Comer colorido, é. todo mundo pensa que tem que colocar todas as cores no prato em todas as refeições. E não é bem assim. O comer colorido é a frequência e a variedade que você tem dos alimentos, de todos os grupos de alimentos, na sua rotina alimentar. Então você não precisa comer no almoço e no Distribuído, né? jantar. Não só Isso. na. Ah, legal. Quando você pensa numa semana, você tem em 7 dias 14 refeições principais. Então, quando você vai planejar suas refeições, você tem 14 oportunidades de fazer uma refeição colorida, de fazer refeições com várias cores. Você não precisa colocar todas numa refeição só. E Ah, isso muita legal. gente se Legal. confunde e pensa que é importante. Não, eu preciso comer colorido, coloca mais Sim, cor nesse prato. Quando na verdade a gente tem um espaço, né, para entendi. ter essa Não, tá, oportunidade. tá aprendendo isso com você, porque eu escutava isso, né? Que a gente tem que ter um prato colorido e tal. Mas legal, porque se a gente pensa no contexto, né, na semana inteira, dá para uma refeição ser só de massa, por exemplo, e uma outra refeição você variar, né, na, e não na necessidade de toda a refeição ser aquele arco-íris, né? Mas de Sim, não. pensar na frequência, né? Ao longo de toda a semana, será que na maior parte do tempo eu tenho uma alimentação colorida? É legal. Isso. É a É. variedade, né? Acho que como na corrida, como com o treino, na verdade o que vale é a consistência, né? A frequência. A pessoa fica encanada, perdi um treino, nossa, perdi um treino. Não, mas você treinou
fez todos os treinos da semana, você perdeu uma sessão de treino, tá tudo bem. O problema é quando ela faz uma sessão de treino e perde as outras, né? Então ela faz um prato colorido e não come o resto, né? Assim. Então acho que essa consistência, né? De se alimentar com frequência e tal. E aí, eu acho que já está na hora da gente começar a abrir aqui para a galera. Se alguém tem alguma pergunta para fazer, já vai fazendo aí, porque já está dando nosso tempo aqui. Deixa eu ver aqui. Passou super rápido. Passou. O Marcos está falando que a educação alimentar é capaz de influenciar na microbiota do nosso organismo, levando em consideração que essa microbiota tem relação direta com o metabolismo. Legal, você quer falar um pouquinho dessa microbiota para a turma aí? Eu adoro falar sobre isso também. Legal, então. Na verdade, eu até tinha pensado, enquanto eu estava falando, eu falei, não vou ser muito... abrir muito, porque senão eu vou embora e esqueço. Nutrição, você começar a falar, né? É um universo, a microbiota é muito legal de trazer para a galera. Igual eu falei da monotonia alimentar, acaba influenciando ali no estado nutricional, né? E é muito importante a gente prestar atenção na microbiota, né? Como que a gente identifica funcionamento do intestino? O intestino tem que funcionar todos os dias. A gente come todos os dias, o intestino tem que funcionar todos os dias. Se não funciona, tem alguma coisa errada. A gente tem que ver o que está acontecendo. Ou no máximo, um dia sim, um dia não. Você achei que tivesse travado. Sim, não, eu tô vendo aqui se tem alguma pergunta para cima, mas eu tô te escutando. Tá, não. E aí, a microbiota, quando você tem uma restrição, você não tem uma variedade de alimentos, você limita o desenvolvimento e o crescimento da microbiota, né? E isso acaba influenciando na absorção dos nutrientes, no seu perfil bioquímico, né? Então, assim, influencia nos resultados dos exames, às vezes aumenta, ou, enfim, a absorção, inclusive, dos nutrientes, ou então a seletividade daquilo. Alguns patógenos acabam sendo favorecidos ali o desenvolvimento, diminui a imunidade, aumenta a chance da pessoa ficar doente. Então, quando você tem uma alimentação mais variada, você tem mais fibras solúveis, que são muito importantes para o desenvolvimento saudável da microbiota, né? Então, assim, a gente tem um controle e uma saúde muito melhorada quando a gente quando a gente pensa também na saúde da microbiota, né? Muito importante isso. O que eu penso quando eu falo em microbiota é assim, a gente tem um monte de bichinhos hospedeiros ali no nosso intestino que eles funcionam como verdadeiros seguranças, né? Então eles deixam entrar nutrientes bons, né? Extraem nutrientes bons do intestino, combatem, freiam outros nutrientes. E uma coisa legal que você falou, que eu sempre falo isso também, porque muita gente fala assim, força de vontade, disciplina para treinar, para fazer dieta, mas principalmente para o treino, né, que é a minha área aí, se a pessoa não se alimentar bem, ela não tem força de vontade, porque muitos neurotransmissores vêm, né, do nosso intestino, né? Então, até o que você come influencia na força de vontade lá, que é uma produção mental nossa. E muitas vezes as pessoas isso que você está falando não se ligam nisso, né? É muito legal, que até me lembrou uma coisa que eu tinha pensado quando vocês me convidaram para fazer a live, que é quando a pessoa tem como motivação compensar os excessos da alimentação, ela já vai com uma sensação negativa para o treino. Ela começa o treino e fala, não, levantar na segunda-feira já não é fácil para ninguém, né? Aí você levantar 1h30 mais cedo para treinar, pensando em compensar um comportamento que você não soube administrar, só dificulta o processo. Já sai perdendo o jogo, né? Já sai perdendo. E aí você começa o treino. Os primeiros 10 minutos são terríveis, né? Não sei se é para todo mundo, mas pelo menos para mim, os primeiros em geral, 10 minutos... 10 a 20. Às vezes tem gente que chega até 20 minutos. Até acontecerem todas as adaptações metabólicas, respiratória, cardiovascular, tudo. Nossa, parece que vou morrer, mas eu não vou conseguir terminar esse treino. Então, assim, são tantas barreiras negativas. E a alimentação, a qualidade da sua alimentação influencia muito. Então, pensando em microbiota,
Se você consome muito doce, por exemplo, você vai favorecer o desenvolvimento da microbiota que gosta desse tipo de alimento. E aí você vai ter mais vontade de consumir Mais doce. vontade de comer doce, né? Exatamente. Então, assim, à medida que você vai aumentando a variedade dos alimentos que você consome na sua rotina alimentar, você tem uma mudança também desse perfil, né? E isso só traz benefícios. Você fica jogando comida para um bichinho que gosta de açúcar, ele fica só te falando, não, manda mais que isso aqui tá bom, né? Eu acho que todo mundo aí já passou por uma fase que tira o doce e aí parece até perde o paladar para doce, até ficar ruim comer coisa muito doce, né? Fala, nossa, mas aqui tá muito doce, né? É verdade. E E isso tem é outras pessoas o uma das oposto, que não conseguem estratégias. tirar, né? Que não É conseguem muito ficar legal sem você doce. ir aumentando a sensibilidade das papilas, né? Então, assim, para fazer isso, você vai diminuindo aos poucos. Não dá para você também falar assim, nossa, a partir de hoje De eu vou só tirar, tomar né? café sem açúcar. É tudo ou nada. Aí a Nossa, pessoa só sofre, né? café é um negócio depois que você acostuma sem açúcar, não dá para voltar atrás, né? Nunca mais, né? É verdade. Ó, eu vi aqui que tem uma pergunta, acho que é a Cacá Vieira, ela falou que ela treina em casa geralmente às 19 horas. Então ela está perguntando se é melhor jantar antes ou depois do treino. O que que você acha disso? Olha, a refeição pré-treino, normalmente, é mais para conforto. Então, se ela tem fome antes, normalmente, assim, jantar, se for um grande volume, provavelmente vai atrapalhar o desempenho dela no treino, né? Ela vai ficar ali conversando com a comida, não vai conseguir fazer um treino muito bem feito, ter a performance que ela gostaria, né? Ter o desempenho ali ideal que ela poderia ter se ela não tivesse com esse incômodo, né? É muito ruim treinar com alguma indigestão. Não, Então, o ideal é que ela jante depois, né? Se ela chega do trabalho com fome, então é que ela faça um lanche mais leve, coma uma fruta, ou então, de repente, enfim, não sei, tem que ver o que se encaixaria ali na rotina ah, dela e nas preferências, mas isso que você está não. falando é interessante, porque assim, eu acho que o comando aí, o sinal se devo comer ou não é a própria fome. Seria isso? É, o conforto para o treino, né? Porque, na Porque assim, verdade, tem gente que depende não do tipo de sente, treino também. chega, não sente fome e pode ir treinar, ou também seria bom comer alguma coisa antes. É o que você falou, depende também do tipo de treino, né? Depende qual que foi a última refeição, Depende. foi o almoço, teve um café da tarde. Exato. É. Então, Ó, muita gente que treina no início da noite, às vezes o lanche da tarde pode ser um bom momento para fazer o pré-treino, né? Aí já faz uhum, um pré-treino reforçado, não sei. Eu não ó. consigo dar exemplos porque eu tenho medo de falar alguma Você não coisa e a entendeu o pessoa, contexto, é. e a pessoa levar isso como uma verdade absoluta, porque tudo Sim, depende. Tudo é. depende. Eu sei que as pessoas Sim, odeiam é. ouvir isso, mas é a Tudo verdade. depende mesmo. Não, faz sentido o que você está falando, porque dependendo do que a pessoa almoçou, se ela fez um lanche da tarde, o que que ela comeu no lanche da tarde, pode ser que ela chegue com fome, ou às vezes também já chegue saciada para o treino, depende do Isso, tipo de depende do treino. tipo de treino. Aí, se É. for um treino A mais Cacá precisa intenso, de marcar uma consulta aí para a Thaís entender a rotina dela aí, né? isso aí, Cacá, me chama depois no WhatsApp. Tem um link na minha bio. Tá. Depois a gente reforça isso aí com a turma. O Rafa tá falando aqui, o Rafa, e aí, Rafa, beleza? O consumo em excesso de açúcar, trigo, etc., tem alguma relação com a hipermeabilidade no intestino? Total, né? O que que você diz? Opa, é o que a gente estava falando ali da microbiota também, né? O intestino, ele tem algumas células, tais junctions, que são seletivas. Elas escolhem o que vai passar e o que não vai passar, né? E aí vai aumentando essa permeabilidade à medida que o intestino não funciona corretamente. Então é como se fosse, pensa numa peneira que vai ficando mais desgastada, e aí se o epitélio tá comprometido, aumenta a absorção a entrada, né, de alguns Que vai patógenos. chegar naquela síndrome do intestino irritado, acho que é esse o termo, não há? Porque É. algumas vezes chega até a ter um quadro de diarreia constante, né? A pessoa come e tem Sim, diarreia, tem é algumas mais ou doenças menos isso ou não? inflamatórias, que são, mas aí é um pouco mais amplo, é uma coisa mais genética,
né? Mas lógico que o Entendi. intestino não funcionando corretamente, ele acaba favorecendo a entrada de mais patógenos mesmo para o metabolismo. Aí vai depender também dessa microbiota, né? Que ele está alimentando a microbiota, que é isso aí, né? Esse É, escudo que a gente tem, né? Se vai isso mesmo, deixar ficar mais permeável ou não. isso mesmo. Deixa eu ver aqui. Eu acho que pergunta interessante, correr em jejum. Aí, eu não sei se foi uma pergunta ou se fez uma retórica aqui, que ele fez uma pergunta e falou não depois. Eu não sei se é interessante correr em jejum. Eu não sei se não, tinha mais alguma Depende, mais uma coisa. vez. É. Depende, né? Porque a Eu corro em corrida jejum. usa. Eu Você corro. corre em jejum? Eu adoro Sempre? correr em jejum, sempre, sempre, sempre corro em jejum. E às vezes eu faço jejum prolongado, de bastante horas e consigo correr. Eu me Que legal, adaptei a você já está isso. super É, adaptado para eu me isso, né? adaptei a isso, é. E é É, uma coisa que é, no início não era confortável. Mas hoje é o contrário. Se eu como, o negócio é o que você falou, conversando com a comida. Isso Mas vai muito também do metabolismo, vai da pessoa, né? Tem gente que que se eu. dá bem e tem gente que não. É o Léo Guerra, esse tranqueira que tá falando aí, ó. O Léo era meu parceirão de corrida. O não foi sem querer, né? Então ele quis perguntar aqui se é bom correr em jejum, né? Então Entendi. depende, né? Para mim é bom, Léo. Depende. Agora para você É. depende, não sei. É legal correr É, em jejum quando você quer favorecer o metabolismo oxidativo, né? Porque aí você hum, usa mais a gordura como substrato. E é legal. certo. Mas não é qualquer um que se Então, adapta a isso é isso, uma né? coisa que você está falando. Qual que foi a diferença? Até compartilhando aqui uma experiência pessoal minha, que não significa que isso é o modelo para as pessoas seguirem. Mas antes eu era muito dependente, nossa, me dava muito hipoglicemia durante prova mais longa, nossa, me caía muita energia. Isso foi uma das coisas que eu quis tentar experimentar, de correr com menos dependente de carboidrato durante. Porque antes eu tinha que tomar um gel a cada 30 minutos, se eu não fizesse isso, nossa, me caía a chave, assim, eu é, quebrava mesmo. E agora É, eu regulei mais isso. Eu ainda consumo carboidrato, mas agora com um tempo maior, uma quantidade menor. E foi uma coisa que eu queria experimentar e para mim deu certo. é muito legal, porque você treinou o seu metabolismo para isso, né? Legal. Então acho que faz sentido também, né? Se alguém quiser experimentar isso, entrar numa estratégia e também num treinamento, né, para conseguir. Não É, fazer isso de uma hora para outra, né? é. E só cuidado com os treinos de O alta Léo, intensidade, né? o Léo ele perguntou, ele falou que para ele funciona. Então acho que ele só queria saber se faz mal ou bem, né? Mas Ele queria falar sobre faz bem isso. para você, né, Léo? Eu acho que se faz bem É. para você, não te faz mal para a saúde. Acho que é isso, né? A ideia é Não, essa. não. Se, não, É. se ele não se sente mal, não faz mal para a saúde dele, né? Isso mesmo. Se ele se Porque eu adaptou acho que também bem, tá pode ter tudo essa bem. dúvida, né? Porque se a pessoa corre, pô, será que eu me sinto bem, mas será que faz mal para minha saúde correr em jejum? Acho que não, né? Não, pelo menos eu Ah, não vi até hoje nada que dissesse isso. legal. Quanto tempo leva mais ou menos para o organismo se adaptar com o jejum? E esse assunto do jejum é um negócio que está muito na moda, né? Pega, né? Todo mundo quer saber, né? Porque tá na moda que eu falo assim, tá muito em evidência. Muita gente tem falado de jejum, né? Até como mesmo estratégia de emagrecimento, que também pode ou não funcionar, né? Eu acho que você Depende de como você sai pode do falar jejum, disso, né? né? Porque é igual a gente já Exato. falou, o que vai resultar no emagrecimento é o balanço energético, é o déficit energético. Estando negativo o balanço energético nas Quebrando o 24 jejum, horas, quebrando o jejum com a pizza não vai rolar, né? é, exatamente. Então, se você quebra o jejum e tem uma ingestão calórica alta, provavelmente você não vai perder peso, né? Então, você tem que fazer isso muito bem acompanhado. E tem que ver o que você consegue se adaptar, né? Então, tem gente que fica bem, agora tem gente que fica super mal-humorado se faz jejum, Exato. né? Tem gente que não se sente bem com o jejum, né? E talvez para o organismo dela não seja bom, né? Isso é muito individual, né? Mas, assim, para responder essa pergunta, que existe, em média, alguém que queira experimentar o jejum, eu acho que a pergunta poderia ser assim: alguém que queira experimentar o jejum, em quanto tempo
ela passa a saber assim, não, isso tá sendo legal para mim ou não tá sendo legal. Então, aí não tem como a gente responder. Também Não não existe existe isso, né? não existe uma resposta que funcione para todo mundo, né? É muito individual. É na base de tentativa e erro, né? Cada pessoa responde de uma maneira ao jejum, né? É, E aos diferentes tipos de dieta. Mas, Rose, aí, enfim, ó, você tem é que uma marcar com a mudança no Thaís também para metabolismo que tirar. acontece com um tempo, né? Então, assim, o jejum tem uma restrição de alguns alimentos e de alguns grupos alimentares que, se você coloca, ele já volta o metabolismo, né? Então, você tem que mudar completamente a sua forma de ver a alimentação. Você tem que estar muito pronto para isso. É bem complexo, né? Bem complexo. Eu entendo quando você fala que é complexo e que não dá para responder, porque realmente não dá, né? Porque existem muitas coisas, por Muitas variáveis, exemplo, né? né? A própria característica genética da pessoa, né? Então, acho que a melhor situação seria a mesma coisa que corrida. Sempre a gente está fazendo essa analogia aqui, porque nutrição e corrida é uma coisa que elas têm que andar juntas. Porque muitas vezes as pessoas elas ignoram, ou elas assim, não que ignoram, vai, mas elas ficam buscando as pílulas na internet, buscando essas fontes. Então, algumas pessoas vão achar que um método de treino que ele viu ali é o que tem de melhor. É, existe profissional, né, de nutrição Que vai falar das estratégias, ou o treinador de corrida que olha para esse macro, entende os métodos ou as estratégias e vai começar a propor experimentos, né? Vai começar a pôr em prática aquilo e com a experiência vai começar a direcionar para essa pessoa, falar, ó, vai por esse caminho aqui que é melhor. Porque Quando não a gente existe, né? É difícil, né, falar qual que é melhor, faz bem, não faz bem, né? Eu acho que fica uma coisa. A gente fala, às vezes dá uma resposta Não por tem dar como resposta, né? generalizar. Não tem como generalizar. Não, não tem nada que funcione para todo mundo. Isso funciona para todo mundo, né? Assim, não tem. É muito, muito complexo isso. É. Agora vamos fazer a última pergunta aqui. O Erivaldo perguntou como que deve ser feita a hidratação. Então, eu não sei se ele quis dizer durante. O ideal é ser durante o dia, né? Assim, pensar É, na distribuição, né? Igual você já disse, da alimentação. é. Quando a gente pensa assim, no dia normal, o ideal é a gente. O mais importante não é o volume, é a frequência. Então, é muito importante você consumir água frequentemente. Tem muita gente que fica o dia todo sem beber água e vai lá à noite, antes de dormir, bebe 8 copos d'água. Fala assim, não, bebi toda a água do dia, mas passou o dia todo desidratado, né? E isso não é legal. Então, assim, o mais importante quando a gente pensa em hidratação é a frequência. O volume também é importante, claro. Tá? Não vou dizer que Mas não, não, beber não ao longo, importa. distribuir ao longo do dia. E aí Isso durante, mesmo, né? E aí isso. durante ele acaba sendo, vou falar, Durante a menos corrida, você importante, diz? né? Menos importante, talvez, em 1 hora de treino. Porque assim, É, acho que a hidratação, ela distribuída ao longo do dia, tira muito a necessidade de, durante o treino, da pessoa se obrigar a tomar água. isso também depende muito, né? Depende muito da taxa de suor que aquela pessoa tem, né? Tem gente que tem uma transpiração mais excessiva, tem gente que transpira menos, depende da temperatura. Então, a gente mora num lugar que não favorece muito essa questão de, não, olha, hoje tá super. Apesar que ultimamente tá fresquinho, né? Mas normalmente aqui em Ribeirão é muito quente, né? É, Então, é, se a gente então, é. tudo isso depende muito da necessidade de hidratação durante o treino. Agora, se você vai correr 1 hora, sei lá, de repente 10 quilômetros, 12, 15 quilômetros, o que a gente vê na literatura? O ideal é que você beba água a cada, sei lá, 5, 7 minutos, você tenha uma ingestão ali de alguns goles. Não precisa ser um monte, mas o ideal é que você não chegue a desidratar. Mas
se você está bem hidratado e você chega bem para aquele treino, né? Não, enfim, você vai conseguir fazer aquilo, tá fresquinho, não tem aquela necessidade de você ficar tomando muita água também durante o treino, né? Quando a gente pensa num treino mais longo, aí a gente tem que avaliar outros eletrólitos também que influenciam na hidratação e na fadiga que você vai manejar aí durante o seu treino, né? Mas de um modo geral, é isso, você tem que se manter hidratado, isso é o ideal. Agora sim, só para pegar o gancho do tema da nossa live, que é sobre Isso que eu ia te correr falar. para compensar. Para a gente fechar essa live aqui, fazendo um apanhado geral do tema, né? E você fazer esse fechamento aí, amarrar tudo essa ideia e mandar uma mensagem central, assim, né? Nossa, quanta coisa! Mas então, só para pegar o gancho, falando de hidratação, correr para compensar os excessos, quando a gente pensa em excesso de bebida, por exemplo, você já vai entrar na sessão de treino desidratado. E aí só prejuízos, né? Porque pouca gente lembra de beber água enquanto está bebendo alguma coisa alcoólica. Então, normalmente, e o álcool, uma vez que você está bebendo álcool, o seu metabolismo quer eliminar aquele álcool porque ele é tóxico. Sim. Então, aumenta a diurese e você já fica super desidratado. Então, você acorda no dia seguinte, vai fazer o treino, já no prejuízo. E aí, se você esquece de levar água, esquece de se hidratar, tem muito prejuízo na performance, não tem jeito. Você não consegue performar bem se você está desidratado. Né? Porque assim, a gente tem que lembrar que a gente depende da circulação acontecer muito bem para chegar oxigênio nas periferias. E não adianta você colocar meia de alta compressão se você não está bem hidratado. O sangue é fluido, né? E aí, se você está desidratado, ele fica mais espesso. Enfim, tem né? uma série de consequências negativas aí que E acabam tem acontecendo. gente que corre bem, mesmo tendo tomado bastante no dia anterior, escuto isso, né? E talvez, Não, na mas verdade, a pessoa isso correria melhor se não tivesse tomado tanto ainda, né? exatamente. Ela corre bem, mas correria melhor, né? Exatamente. A pessoa às vezes já corre há muito tempo, então já é uma pessoa treinada. E ok. Ah, não, mas eu tô acostumado. Perfeito, ok. Mas você poderia ir muito melhor, né? Ter uma performance muito melhor se você estiver bem nutrido, estiver bem hidratado. É, Então, legal. tudo isso é E muito Thaís, importante. então, assim, para a gente fechar aqui, a gente tinha falado, né? Será que a corrida é uma boa estratégia para quem quer comer e beber? A corrida pode compensar essas pessoas que querem comer e beber mais, né? Em resumo aqui, acho que não, né? O recado seria esse, né? É, Que, na verdade, a corrida ela vai entrar num contexto de estilo de vida melhor, né? De uma isso. alimentação boa, até mesmo essa alimentação boa vai ajudar a pessoa a correr melhor, né? Então acho que as É, duas coisas elas andam se em equilíbrio, equilibram. né? E não compensatórias, né? Não, é verdade. Eu até diria que a corrida sim ajuda, ela é muito, muito legal, porque vai aumentar o seu gasto energético, isso é positivo, mas não com uma motivação negativa, né? Se você tem essa motivação, olha, eu vou correr porque eu preciso compensar isso, aí já não é legal, porque entra naquele comportamento disfuncional que gera um comportamento alimentar, quer dizer, gera não, que é compatível com um comportamento alimentar disfuncional também. Porque se a gente pensa que, olha, eu vou comer muito, eu posso comer porque depois eu vou correr e vou gastar essas calorias, tem todas aquelas consequências que a gente já falou que vão acontecer no metabolismo, né? E E eu assim, tenho a impressão também que a pessoa aí ela deve refletir e buscar um entendimento, né? Porque se ela tem essa necessidade de comer muito, de beber muito, alguma coisa por trás dessa tem vontade algum de comer e desequilíbrio, beber, né? né? Tem alguma coisa que, né, alguma questão emocional, enfim. Aí também entra uma outra discussão enorme, mas É que também deve ser multifatorial, não um tem ponto jeito. de reflexão, né? Ó, se eu estou pensando que eu já vou comer demais, que eu vou beber demais, peraí, tem alguma coisa que está me levando a ter essa necessidade por comer e beber demais, né? Então, precisa de começar a olhar para essa questão também, né? Não... É verdade. E outras coisas influenciam também. Então, estresse,
qualidade do Sim, sono, né? espiritualidade, as suas relações, né, interpessoais, então assim, trabalho. Nossa, tanta coisa influencia em todos esses objetivos que assim, não tem como a gente colocar tudo numa conta só, ou só da corrida, ou só da É. alimentação. De achar aquilo que eu falei na bala de prata, né? Isso aqui, faz isso aqui que dá tudo certo. Tem muita É, coisa por trás, né? Você falou, tem nossa, muita coisa. de sono, né? Nossa, o dia que eu durmo um pouco, nossa, o dia seguinte me dá vontade de comer muito, né? E você vê, né? Às Muito. vezes é o É, sono. Eu desequilibrei o sono, me deu vontade de comer mais. E a isso. gente vive uma sociedade que a gente tem dormindo mal, né? A gente ah, negligencia muito as horas de a sono, né? gente acha que dormir é perder tempo, né? Então tem toda essa questão Ai, eu amo de. dormir. Né? Mas fala-se muito, né? De dormir é perda de tempo, tal. Eu tenho que acordar cedo para produzir mais. Então, às vezes, É nem sempre, né? verdade. É, Mas as horas de sono influenciam, é muito importante isso, muito importante. é, E você sabe que tem muitos estudos que dizem isso, né? Quando você dorme mal, as suas escolhas alimentares no dia seguinte são influenciadas. Então, provavelmente você vai ter um maior consumo de alimentos mais calóricos, então buscar mais doce, alimentos mais gordurosos, aqueles que dão mais energia para compensar esse desequilíbrio que teve no sono. Então, assim, pois é. é quase que um efeito dominó. Sim, exato. São é uma equipe, né? Tudo é uma equipe. O sono, a alimentação, o treino, o trabalho, é uma equipe que tem que jogar junto, né? É Um, verdade. um goleiro ruim ali, a bola vai entrar demais. Então, se a pessoa dorme mal, já é um ponto, né? É legal isso, né? Um De ponto enxergar negativo. o tudo, né? O todo. É. E isso é muito Thaís, né? importante no atendimento nutricional, viu? Muito. É. Não adianta a gente só fazer um cardápio, ou então super calculado, equilibrado, de Ah, acordo com entendi o as que você quis dizer. necessidades nutricionais. A gente tem que olhar todo o contexto da vida. Porque se a pessoa não está dormindo, ou então não tem tempo para fazer coisas básicas da vida, né? Ela não vai ter tempo de Ah, fazer uma refeição com calma. E então aí a o resultado Thaís tem que olhar tudo, né? tem que olhar Olhar tudo. tudo, né? A não só montar o cardápio bom, né? Porque montar o É, cardápio, eu acredito que também seja a parte fácil, né? De calcular. Não, eu digo assim, não, eu digo assim, não, só para eu me corrigir não, aqui. para A parte fácil é calcular o quê? De exatamente, exato, né? Porque tem tem nutricionista que muitos softwares que calcula, fazem, né? exato, né? Ele joga lá o dado, calcula a quantidade de carboidrato, de proteína, mas esse olhar, né? De olhar o contexto, de ver a pessoa, de entender o que que ela gosta, o que ela não gosta, o que ela está passando na vida, o que não está. Isso daí é o olhar humano e profissional que faz toda a diferença, né? Na hora de montar uma Faz toda a dieta. diferença. Faz a diferença na hora de montar a dieta, faz diferença na orientação, faz diferença na adesão ao tratamento e assim, no resultado. O resultado só é sustentável se a pessoa compra a ideia. E a pessoa só compra a ideia se ela se sente compreendida nesse processo. É, Então, legal. isso é fundamental. Muito Thaís, bom, bacana. a gente passou bem da hora aí. Passou rápido, né? A Nossa, conversa verdade. aqui. Mas muito obrigado. Obrigado aí por você ter trazido as informações para todo mundo. Eu também aprendi bastante coisa com você hoje aqui. E Ah, muito que obrigado, viu? legal. Espero que para Não, eu que frente aí a gente agradeço o tenha mais momentos convite. desses. Não, vamos sim, vamos sim. O Du me mandou a mensagem lá, falei, eu nem tenho muito hábito de fazer. Eu falei, nossa, eu vou fazer vocês passarem Ah, vergonha. que nada. Mas enfim, eu Você adorei. foi Obrigada super pelo bem aí, convite. tá expert. Legal, Valeu, obrigada. obrigado, Adorei viu? falar sobre isso, viu? Valeu, eu que agradeço. Bom, boa noite para você, boa noite para todo mundo aí, bom descanso a todos. Espero que Isso vocês. aí. Busca aí no perfil da Thaís, né? As informações. Quem queria informação, marca uma consulta lá com ela que ela vai saber atender melhor do que ficar chutando aqui. É isso aí, tá certo, gente. Olha, obrigada pelo convite mais uma vez, adorei. E foi uma honra participar aqui dessa live com você. Valeu, obrigado, viu? Boa noite. Tchau, boa noite. Tchau, tchau.